Que a paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês, amém? Estou aqui de volta, fazendo mais um vídeo aí para glorificar o nome do Senhor Jesus. Mas antes da gente ler a palavra e falar um pouco na palavra de Deus, eu quero me justificar, porque já tem algum tempo que eu não posto vídeo, um pouco porque eu andei um pouco enfermo, e um pouco também nas correrias do dia a dia, e um pouco de desânimo também, porque o propósito meu está aí desde o primeiro vídeo que eu postei. Esse canal, além de pregar a palavra de Deus e postar alguns vídeos, né, do meu dia a dia, como eu gosto de ir para a roça, dar uma pescada, né? Mas ele tem um intuito principal, que é o social, né? Como eu falei no primeiro vídeo que eu gravei, que é a intenção, o desejo, né, de chegar a monetizar esse canal para estar me ajudando mais na obra social que eu pratico através da Igreja Bereana, a qual eu sou pastor pela misericórdia de Deus. Então a gente tem um propósito ali de estar fazendo a obra social, distribuindo cestas e também ajudando naquilo que a gente pode, né? Como a igreja é pequena, poucas entradas, mas a gente sempre faz. É aquele trabalho de beija-florzinho, né? Pelo menos fazendo a nossa parte da maneira que a gente consegue. Então o intuito com o canal, né, desde sempre foi esse. Mas chegou um tempo, não sei se me chegou um desânimo de ver que estava conseguindo poucos inscritos, poucas visualizações, e juntou mais um pouquinho da enfermidade, né? Mas graças a Deus agora eu estou bem, e meditando bem também, eu resolvi dar continuidade, né? Até porque também de alguns dias para cá, houve uma reação, né, nas visualizações, graças a Deus. Houve uma reação aí também na quantidade de inscritos. Inclusive quero agradecer imensamente, em nome de Jesus Cristo, você novo inscrito que tem chegado aí, praticamente dobrou, né, a quantidade de inscritos, né, de aproximadamente 20 e poucos dias para cá, e eu estou feliz, me deu uma injeção de ânimo, né? Já ultrapassei aí, né, a quantidade necessária de visualizações. Agora eu quero batalhar para a quantidade mínima de inscritos, né, que é 1000. Então, agradecer imensamente os novos inscritos que chegaram aí e também bem dizer a Deus pelos que já chegaram primeiro, inclusive famílias, familiares, amigos, né, pessoas que acreditam no nosso trabalho, na nossa intenção. Muito obrigado, viu? E você que tem só visualizado e ainda não tem se inscrevido, né, te pedir que você se inscreva aí, dando uma força para nós, né? Que a finalidade é esta, né? Eu sou aposentado pela bondade e graça de Deus, faço a obra por vocação, e tenho certeza da chamada da parte de Deus, não por interesses financeiros, porque a minha aposentadoria ela é o suficiente, com a bênção de Deus, né, nos abençoando para os meus proventos, né, para os meus recursos necessários. E a obra de Deus eu faço por amor e por vocação, né? Graças a Deus, não que a Bíblia é contra que o pastor receba algo da igreja, pelo contrário, né? A Bíblia ensina que aquele que faz a obra de Deus, ele deve receber por aquilo que ele faz, né? Paulo explicou para a igreja ali, dizendo que não é demais que aqueles que vos anunciam, né, o que vos dá o espiritual, recebam o material, né, o secular. Mas sem querer entrar em detalhes aí, a gente sabe que há várias extravagâncias por aí, né? Infelizmente, né? Mas é do ser humano e quem vai julgar isso aí não é nós, é Deus, né? E Deus tudo vê, né?
Mas eu louvo a Deus pela condição que Ele me dá de fazer a obra, de eu não precisar estar me importando com quanto vai entrar no caixa da igreja mensalmente. É a preocupação das que eu não tenho é essa. Graças a Deus por isso, né? A gente já compramos um terreno, né? Já construímos o primeiro templo, faltam algumas coisas, adaptações para fazer ainda lá na nossa igreja, mas está tudo pago, tudo no nome da igreja, né? Não devo nem R$ 1 de lá, a igreja não deve nada. E aí a gente ainda faz, né, esse trabalho social, graças a Deus. Porque se pastor for tirar dinheiro da igreja para ter uma vida boa, para andar de carro, para andar bem vestido, para fazer viagem e tantas outras coisas, aí o dinheiro que entra na igreja é só para isso mesmo, né? Tem alguns que, né, não julgo, né? Tem quem os julga, mas a título, né, de justificativa e de apresentação. Quem sou eu, né? Pastor Nilson, com muitos defeitos, como qualquer ser humano, mas buscando graça de Deus para que cada dia eu venha melhorar, né? E principalmente numa consciência plena sobre a obra de Deus, a palavra de Deus, a vontade de Deus e a seriedade que é a obra do Senhor, né? Ainda que tenha, né, os mercenários, ainda que tenha os amantes de si mesmo, tem os que fazem negócios, né, com a obra de Deus, com o povo de Deus, mas eu me excluo, em nome de Jesus, para a glória de Jesus, desse grupo aí, né? Por isso sou pastor de igreja pequena, muitas das vezes eu até acredito que é por isso, por eu não ficar massageando o ego de ninguém, né? E muito menos ficar fazendo a obra de Deus ao meu bel prazer. Esforço o máximo possível, né, para que esteja sempre amparado na palavra de Deus. Compromisso com a palavra de Deus, sempre a palavra de Deus, sempre as escrituras, né? Tenho ela como regra, prática e conduta de fé. E tento passar isso para aqueles que estão comigo lá na igreja, né? Que confia na nossa chamada, confia no nosso trabalho, amém? Então, vamos em frente, pondo a mão no arado, né? Satisfeito aí com a quantidade de visualizações, satisfeito com a quantidade de inscritos, mas sei que pode aumentar, pode melhorar e muito, por isso eu conto com cada um de vocês, se vocês entenderem por bem, né, que eu sou digno aí da sua inscrição, dos seus likes, né, das suas visualizações, eu fico muito agradecido e eu tenho só uma coisa a te dizer: a recompensa não será de mim, mas do Deus que eu sirvo, do Deus que você confia e que tem colocado também esse amor no seu coração para fazer a obra de Deus, tá bom? Eu quero estar fazendo menção da palavra de Deus e trazer algumas argumentações aqui a título de um estudo, né, bem compreensivo aqui, didático, né, sobre o cuidado dos pobres e dos necessitados, que Deus ele tem e ele também requer de nós, né, os cristãos. Aqui no livro do profeta Amós, no capítulo 5, versículos 12, 13 e 14, quero estar lendo e depois fazendo um comentário. Porque sei que, capítulo 5, o versículo 12, 13 e 14 do profeta Amós, se você quiser acompanhar depois, diz assim: porque sei que são muitas as vossas transgressões, e enormes os vossos pecados. Afligis o justo, tomais resgate e rejeitais os necessitados na porta. Portanto, o que for prudente guardará silêncio naquele tempo, porque o tempo será mau. Buscai o bem e não o mal, para que vivais, e assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Então, esta é a palavra de Deus. E um comentário aqui sobre essa obra, né? Ou essa prioridade também para com os necessitados e os pobres que há entre nós, independente de religião, de credo religioso, mas sim fazer, né, sem olhar a quem.
né? Então, nesse mundo, há, onde há tantos ricos quanto os pobres, frequentemente os que têm abastança material, eles tiram proveito dos que nada têm, explorando-os para que os seus lucros aumentem ainda mais. Porém, a Bíblia tem muito a dizer a respeito de como os cristãos devem tratar os pobres e os necessitados. Vamos falar aqui um pouco, com o contexto aqui do Velho Testamento, sobre o zelo de Deus pelos pobres e os necessitados. Deus tem expressado de várias maneiras o seu grande amor e zelo pelos pobres, pelos necessitados e os oprimidos. O Senhor Deus é o seu defensor. Ele mesmo revela ser deles o refúgio, como está lá no Salmo 14, o verso 6, Isaías 25, verso 4. O nosso socorro, o seu socorro, está lá no Salmo 40, né, 17, que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, né? O seu defensor, e ele mesmo se revela nisto, também como o libertador. Está também algumas referências aqui em 1 Samuel 2:8, Salmo 12:5 e assim por diante, várias referências. Por execuidade de tempo, não vou citá-las todas. E também ele se apresenta como o provedor, Salmo 10:14, Salmo 68:10 e assim por diante. Mas ao revelar a sua lei aos israelitas, ele mostrou-lhes também várias maneiras de se eliminar a pobreza do meio do povo. Deuteronômio 15, versículo 7 ao 11, tem essa nota, né? E declarou-lhes em seguida o seu alvo global. Somente para que entre ti não haja pobre, pois o Senhor abundantemente te abençoará na terra que o Senhor teu Deus te dará por herança, para o possuires. Deuteronômio 15:4. Então, por isso, Deus, na sua lei, proíbe a cobrança de juros nos empréstimos aos pobres, está em Êxodo 22:25, em Levíticos 25, 36, 36. Se o pobre entregasse algo como um penhor ou garantia pelo empréstimo, o credor ele era obrigado a devolver-lhe o penhor, por exemplo, se fosse uma capa ou algo assim, antes que o sol se pôsse. Se o pobre era contratado a prestar serviço ao rico, este era obrigado a lhe pagar diariamente, para que ele pudesse comprar o alimento a si mesmo e à sua família. Deuteronômio 24, 14 e 15. E durante a estação da colheita, os grãos que caíssem, deviam ser deixados no chão para que os pobres os recolhessem. Levítico 19:10, Deuteronômio 24 também. E mais, os cantos das searas de trigo, especificamente, deviam ser deixados aos pobres. Levítico 19:9. Notável era o mandamento divino de se cancelar a cada 7 anos todas as dívidas dos pobres. Deuteronômio 15, 1 a 6. Além disso, o homem de posses não podia recusar-lhe a emprestar algo ao necessitado, simplesmente por estar próximo o 7º ano. Deuteronômio 15, do 7 ao 11. Deus, além de prover o ano para o cancelamento das dívidas, ele proveu ainda o ano para a devolução de propriedades, o ano do jubileu, que ocorreria a cada 50 anos. Todas as terras que tivessem mudado de dono desde o ano do jubileu anterior teriam de ser devolvidas à família originária. Levíticos 25, do 8 ao 55. E mais importante ainda, de tudo, a justiça haveria de ser imparcial. Nem os ricos nem os pobres poderiam receber qualquer favoritismo. Êxodo 23, Deuteronômio 1 e também lá no Provérbio 31, verso 9. Então, dessa maneira, Deus impedia que os pobres fossem explorados pelos ricos
e garantia um tratamento justo aos necessitados. Deuteronômio 24, 14. Infelizmente, os israelitas nem sempre observavam estas leis. Muitos ricos tiravam vantagem dos pobres, aumentando-lhes a desgraça mais ainda. Em consequência de tais ações, o Senhor proferiu, através dos profetas, palavras severas de juízo contra os ricos. Está lá em Isaías 1, do 21 ao 25, Jeremias 17, Amós, aqui onde nós lemos, e aí por diante várias referências bíblicas, onde Deus estava sempre repreendendo e exortando os ricos, que não tirassem proveito dos pobres e dos necessitados. Mas ser humano sabe como é, Se não for pela obediência à palavra de Deus, não há nada bom. A Bíblia já testifica e diz que o ser humano ele é mau desde a sua meninice. O que pode transformar o ser humano é a palavra de Deus, é a aplicação da sua vivência, atitudes, pela palavra de Deus, pelos ensinos da palavra de Deus. Senão, é isso que a gente vê aí, essas aberrações no mundo, Uns têm tanto e outros têm nada, na verdade, E o pior que esse mal, ele também integra entre nós, os cristãos, que deveríamos ser pessoas de corações mais abertos, de mãos mais abertas, e não simplesmente tomar posse da bênção e ser egoístas, Tá errado, Então, no Velho Testamento, Deus já tinha, esse cuidado com os pobres e necessitados. Mas não mudou. O Deus do Velho Testamento é o Deus do Novo Testamento. Ainda que para alguns aí parece que é outro Deus no Novo Testamento. Pode-se fazer o que quer e por aí vai. Mas Deus, ele tem regras e as suas regras são imutáveis. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos ver aqui agora a responsabilidade dos cristãos do Novo Testamento diante dos pobres e dos necessitados. Também o Novo Testamento, Deus ordena a seu povo que evidencie profunda solicitude pelos pobres e necessitados, especialmente pelos domésticos na fé. Boa parte do ministério de Jesus Cristo foi dedicado aos pobres e desprivilegiados na sociedade judaica. Dos oprimidos, necessitados, samaritanos, leprosos e viúvas, ninguém mais se importava a não ser Jesus Cristo naqueles dias. E não nos falta, nos evangelhos, principalmente Mateus, participação de Jesus, ajudando os pobres ali, multiplicando peixe, multiplicando pães, curando leprosos, curando aleijados e assim por diante, É uma gama de referências aqui, não vou citá-las todas. Então ele condenava duramente os que se apegavam às possessões terrenas e desconsideravam os pobres, Temos também várias referências, mas quero citar uma aqui, que é a primeira, que está em Marcos capítulo 10, versículo 17 a seguir, que fala sobre aquele jovem rico, que chegou até Jesus, e ali, Jesus perguntou para Jesus o que devia fazer para herdar a vida eterna, e Jesus o instruiu ali, Primeiro Jesus perguntou se ele obedecia os mandamentos, Ele disse que obedecia desde a sua meninice. Aí Jesus disse para ele, então te falta alguma coisa. Uma coisa ainda te falta. Vai e vende tudo que você tem e dê aos pobres. Não que necessariamente Jesus quer que todos que sejam ricos fiquem pobres distribuindo o que tem para os pobres, senão vai ficar também. Mas o que Jesus está condenando aqui é o munheca, o mão fechada, o egoísta, que não compartilha, que não ajuda ninguém necessitado, ele senta em cima e pronto, e toma conta. Então, é sobre isso que Jesus está falando aqui, Porque nós vemos que no capítulo seguinte, Jesus tem um encontro com Zaqueu, que era rico também,
e sem Jesus lhe pedir, né, que ele fizesse isso, ele mesmo se ofereceu, né? Senhor, eis que eu pego toda a metade de tudo que tenho e reparto com os pobres. E se porventura eu defraudei alguém, eu restituo 4 vezes, né? Aí Jesus que tinha falado, né, pouco atrás, que dificilmente um rico entraria no céu, era mais fácil passar o camelo no fundo da agulha. Agora nós vemos, né, um rico entrando no céu de espontânea e livre, né, vontade. É isso, né? Precisamos entender, na verdade. Graças a Deus por isso. Então vamos mais aqui. Então Jesus, ele espera que o seu povo contribua generosamente com os necessitados.